tocar o barco, minha gente. Olha, saiu a pesquisa Datafolha, a primeira pesquisa do segundo turno, medindo aí as tendências de voto para os dois finalistas, né? Deu 58% para Bolsonaro e intenção de votos. Bom dia, Megali, bom dia, Joana Treptow, com look professoral, óculos. Esse óculos tem grau, Joana Treptow? Tem gente que usa óculos para fazer um estilo, né? Não é, ô Megali? Tá linda. Tá certo. Bom dia também pro Mauro Soares, pra Larissa Hertal na bancada do nosso Café com Jornal. Bom dia, Patrícia Rocha, no Band News TV. Vocês sabem que sintonizando agora a TV Bandeirantes ou Band News TV, vocês têm as imagens ao vivo aqui dos estúdios da Band News FM em São Paulo, Morumbi, zona sul da capital paulista. Bom, estava falando da pesquisa Datafolha, Megali, com esses números aí, a primeira pesquisa do segundo turno, Bolsonaro com 58% das intenções de voto para a presidência da República, votos válidos, que estão excluídos brancos e nulos e indecisos, 58% da massa de votos definida, né? Porque há essa parte aí que não está definida, que são os brancos, nulos e indecisos. 58% das intenções de votos entre os definidos estão com Bolsonaro contra 42% com Haddad. Quando você inclui os votos totais, ou seja, a massa de votos nulos, indecisos e brancos, aí o número fica assim, 49% das intenções de voto para Bolsonaro e 36% das intenções de voto para Haddad. Eu ouvi comentários, não sei se esse número é correto, que no campo dos votos válidos, a diferença em número de votos seria equivalente a 16 milhões de votos a favor de Bolsonaro. Isso há 2 semanas, exatamente, né? 2 semanas, dia 28, nós temos aí 2 semanas, um pouquinho mais de 2 semanas, portanto algo como 16 dias mesmo, 17 dias, com 16 milhões de votos de vantagem para Bolsonaro, segundo essa medição do Datafolha. Outras pesquisas estão a caminho. E aí uma das análises me disse, mas o Bolsonaro então tem 16 milhões de votos a mais entre os votos válidos, e aí Haddad tem que ganhar 16 milhões de votos em algo como 17 dias, daria algo como 1 milhão de votos por dia para ele poder ultrapassar. Mas eu acho que está errada essa conta, porque se você tem 16 milhões de votos à frente do teu oponente, basta que ele ganhe 8 milhões e qualquer coisinha, porque ele ultrapassa você. Você teria que perder 8 e ele ganha 8. Então os 16 se dividem. Seja como for, minha gente, é a primeira pesquisa, pega os humores ainda muito aquecidos pelo resultado do primeiro turno, ainda não pega, na minha modesta percepção, aquele conjunto razoável de votos indecisos ou de votos que apoiaram outros candidatos no primeiro turno. A própria Datafolha mostra, por exemplo, que 58% dos que votaram em Ciro Gomes votam agora com Haddad. 19% dos que votaram com Ciro Gomes mostram intenção de votar em Bolsonaro. E 15% nenhum branco ou nulo. 8% não sabem. Você vai aí para algo como 42% notem bem, isso dos eleitores de Ciro, hein? Que é um eleitor no campo da esquerda, da centro-esquerda, o Ciro sempre se colocando muito veemente, né? Muito firme nas críticas a Bolsonaro e tudo mais, ele não, essa coisa toda. Ainda assim, do universo de eleitores que apoiaram Ciro Gomes no primeiro turno, diz o Datafolha, você tem 58% dos votos de Ciro vão para Haddad, mas os outros 42 estão divididos entre votos para Bolsonaro, com 19%, estou falando do campo da esquerda, hein? 15% de branco e nulo, e nenhum, e 8% que não sabem, dá 42% que não migraram automaticamente para Haddad, saindo, repito, do campo de Ciro Gomes. E no campo do Alckmin, por exemplo, que teve bem menos votos que Ciro Gomes, bom, no campo do Alckmin, 42% apoiam Bolsonaro, 30%, entretanto, apoiam Haddad, é um número expressivo, considerando que os eleitores de Alckmin, em tese, estão no campo da direita, centro-direita, coisa que o valha. 17% dos eleitores de Alckmin estão optando por branco, nulo ou nenhum dos concorrentes. E 12% dizem que simplesmente não sabem. É nessa massa de votos
nessa massa de votos do não sei, nenhum dos dois, branco nulo e tal, que me parece que está o terreno mais fértil para os dois candidatos prospectarem novos eleitores, mais do que na herança dos eleitores que já se definiram, em relação ao primeiro turno, votando em outros candidatos. Por exemplo, tem aqui a divisão de votos da Marina, né, 18% iriam para Bolsonaro, 37% para Haddad, 33% indeciso, branco nulo, não sabe, mais 11 e tal, mas Marina teve um ponto só de votação, ficou atrás do ilustre, Cabo Daciolo. Então vejam, é uma vantagem muito significativa de Bolsonaro por uma primeira medição em pesquisa, a primeira depois do segundo turno, já no segundo turno, 58% dos votos válidos, com 16 pontos acima do concorrente Haddad. É claro que nessa reta que nos separa da decisão final do dia 28, continuaremos vivendo as emoções semelhantes à de uma disputa entre torcidas organizadas, né, de times historicamente rivais, com o campeonato, a decisão final já marcada para daqui a 2 semanas, um pouquinho mais do que isso. E eu ontem, como em outras ocasiões, insisti aqui na minha modesta percepção de que nós não estamos quer com a vitória de um, quer com a vitória de outro, nem a caminho de uma ditadura bolivariana, como dizem os bolsonaristas em relação a Haddad e ao PT, nem a caminho de uma ditadura fascista na hipótese de vitória de Jair Bolsonaro. Os dois grupos políticos, o grupo PT, liderado por Lula, com a presidente Gleisi Hoffmann, com Falcão, com Dirceu, etc. e tal, deram aos seus oponentes, ao longo dos tempos, todos os argumentos necessários para que, num clima exacerbado como esse, sejam apontados como artífices de uma ditadura bolivariana, caso reconquistem o poder no Brasil. Deram apoiando o regime de Maduro, dando declarações de que querem tomar o poder, como disse Zé Dirceu, fazendo todo tipo de coisas que permite que o adversário colha nesses fragmentos, nesses momentos, um discurso que, sim, está fundamentado nessa lógica polarizada de dizer, não, o Haddad ganhando, vem aí uma ditadura bolivariana, vai acontecer e tal. Tanto quanto Bolsonaro e seus aliados deram aos oponentes, por várias ocasiões, condutas e frases, argumentos para dizer que sim, vem aí uma ditadura fascista e tá. Num regime, num sistema que a democracia é marcada por isso, né? Pela divergência, pela convivência com o contraditório, com as diferenças, com os confrontos e tal, ainda mais com o campeonato entre dois grandes rivais históricos, o Corinthians e o Palmeiras, o Vasco e o Flamengo, o Internacional e o Grêmio, o Bahia e Vitória e tal. É claro que o tom das torcidas, especialmente as organizadas, formadas pelas franjas marginais das torcidas formais, é claro que ali vão acontecer coisas como essas que estão acontecendo. É curioso que quando se coloca em discussão, e isso está em rigorosamente 100% dos artigos dos analistas e tal, a violência da eleição, a violência da campanha, eu insisto de que estatisticamente, vou voltar a dizer aqui, estatisticamente nós estamos atravessando uma campanha e uma polarização muito, muito, muito radicalizada na língua e mais ou menos no padrão de sempre na prática. O que está muito radicalizado é o blá blá blá. Eu te mato, você me mata, eu te odeio, você me odeia, vou sair do grupo da família. Isso aí tá igual, como, aliás, pior um pouco do que estava no impeachment. Mesmo climão, redes sociais, fake news, invenção, blá 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 blá. Mas no campo da prática, no campo do concreto, do registro das ocorrências, estatisticamente, nós não estamos com nenhuma curva que possa justificar esse discurso de que vivemos um ambiente de carnificina física.
Me mostrem estatística. Teve um caso de uma agressão, teve um caso, o bárbaro assassinato do capoeirista na Bahia, a facada no Bolsonaro. A facada no Bolsonaro foi feita lá por um cara que foi filiado 7 anos ao PSOL, que no depoimento dele ao juiz demonstrou, ainda que possa ser comprovado aqui pra frente, que ele é um louco e tal, um insano, mas o discurso dele no depoimento era um discurso político e tal, ele ameaça meus direitos e tal. Então, quer a facada no Bolsonaro, quer as agressões que estão acontecendo aqui e ali, o cara com o chapéu do MST foi agredido, o outro não sei o que, com a camisa não sei de quem foi isso, o assassinato do Moa em Salvador. Estes eventos eu quero insistir, a despeito do deplorável que são, do covarde que foi no caso da morte do Moa, eles não estão estatisticamente dando justificativa para dizer que nós estamos vivendo um clima de carnificina real. Está muito mais excitado esse tipo de ambiente pela articologia dos acadêmicos e tal, vem aí o fascismo, vem aí o bolivarianismo e tal, do que pela prática da população. Eu quero insistir nisso. Me perdoem, mais uma vez eu estou conseguindo andar em 2 contramãos ao mesmo tempo. Eu não estou concordando nem com um lado nem com o outro da história, e não é por neutralidade, não é porque eu não estou vendo fundamento para esses argumentos. Hoje eu li um artigo na Folha, o cara dizendo, ter uma posição neutra nesses casos não é aceitável. Peraí, por que não? Por que eu não posso achar que os dois lados estão exagerando esse discurso da violência e tal? Eu que sou vítima, sou eu, você que é isso, para apontar a ideia de que está sendo construído o cenário para a implantação de uma ditadura de esquerda ou de direita no Brasil, caso um ganhe. Não é isso, não é verdade isso. Estão vendendo de um lado e de outro um terror que os fatos não sustentam. E vou voltar para as estatísticas. 120 e tantos milhões de brasileiros e brasileiras foram às urnas no último domingo para expressar sua vontade soberana, escolhendo candidatos a deputado estadual, federal, 2 senadores, governadores e presidente da República. Depois de um primeiro turno com tudo que se quis dizer, fazer, debates, postagens, comícios, passeatas, etc e tal, depois de se anunciar que estava tudo à beira de um abismo, de uma guerra civil, foram lá, votaram, não houve fatos, minha gente, repito, estatisticamente falando, que possam sustentar esse argumento de que estamos num clima de guerra civil. Não estamos. Mas olha essa postagem. A postagem é outra coisa. Aí, meu amigo, esse terreno da internet é o terreno da valentia à distância, do vou te matar 50 quilômetros um do outro, do te odeio sem olhar a cara. É igual torcida organizada em final de campeonato. Um fica do lado do estádio, o outro fica lá do outro lado do estádio. Filho disso, filho daquilo, eu tirei, e o jogo é jogado, 90 minutos, termina o jogo. A quase totalidade do estádio, para não dizer a totalidade do estádio, vai para suas casas, porque no dia seguinte vai trabalhar, tocar a vida e tal. E alguns marginais, e é isso que eu quero, que estatisticamente irrelevantes, cometem os excessos que nós conhecemos. É o que está acontecendo. A moça que foi tatuada lá com uma suástica na barriga não quis prestar queixa, não formalizou a queixa. O delegado ainda diz que tem dúvidas em relação ao que aconteceu. Ele não entendeu até agora, ele não está negando ter sido um ato de violência política. O que ele está dizendo é que ele não entendeu como é que se processou. E o fato da menina não ter formalizado a queixa dificulta a investigação. Então você tem um caso aqui, um caso lá, um caso acolá. Você teve a facada no candidato Bolsonaro, a despeito de uma facada, um atentado contra um candidato. Ninguém carimbou na campanha do primeiro turno a marca de uma campanha violenta. A despeito disso, hein? A despeito de uma tentativa de homicídio filmada, gravada e tal, que até hoje produz aí essas consequências que a gente está acompanhando nos laudos médicos. Nem assim, nem com este ato que foi, junto com o Moa, os 2 atos extremos, o do Moa mais ainda, porque resultou na morte dele na Bahia, mas ainda assim com 2 atos extremos como esse, vitimando personagens dos 2 lados do confronto,
Um é o Bolsonaro que levou a facada e usando o Moa como símbolo do outro lado, o Moa que morreu também apunhalado, covardemente por um cara com metade da idade dele bêbado. Ainda assim você não tem consistência estatística, você não tem uma realidade à tua volta que sustente esse discurso. Que nós estamos vivendo uma campanha marcada pela carnificina, pelos confrontos campais. Isso é uma mentira, estatisticamente falando. Agora, se você me perguntar em que tom estão assim, as redes sociais, em que tom está o blá blá blá, isso sim, isso eu posso concordar que está no clima que a gente conhece das redes sociais. Em momentos de polarização perto de datas decisivas. É isso aí mesmo. A rede social é essa lixarada, esse charco, essa pocilga, em que cada um diz o que quer, como quer, não tem que responder por isso na prática, fica por isso mesmo, inventa, posta, vai de um lado e de outro. Na prática, minha gente, repito, a democracia brasileira está avançando. Ela deu um passo, uma demonstração de firmeza na eleição pacífica do último domingo. Com 120 milhões de eleitores se deslocando, não estou contando abstenção eu já tirei, se deslocando até as urnas para apertar botão e tal, dizer quem queriam votar democraticamente. Seus candidatos, eu quero esse, eu quero aquele, eu quero essa, eu quero essa. É o que vai acontecer no dia 28. E depois de eleito, Haddad ou Bolsonaro, como aliás seus discursos numa certa medida já vem indicando, vão ter que caminhar em direção à realidade concreta, ao centro, às composições, aos acordos, aos projetos comuns, à formação de blocos de maioria. Isso é o que é a democracia. Mas o Haddad não me representa se ele for eleito. Bom, você perdeu. Você vai ter que ter, na oposição, a construção de uma resistência e tal, que vai te permitir, daqui a 4 anos, eventualmente, derrotar o Haddad. Mas o Bolsonaro eleito também não me representa. Perfeitamente, você perdeu. Faça a oposição, organize-se. E daqui a 4 anos você põe ele para fora do Palácio do Planalto, se for ele o vitorioso. As pessoas, inclusive respeitáveis ouvintes, me escreveram mensagem. Tem um grupo de mulheres pela democracia em Londres, publicou uma nota enorme, me criticando ontem, porque um professor, respeitosamente, quero me dirigir a ele, não tenho aqui o nome, me escreveu ontem, poxa, você não está vendo semelhanças entre esta construção do fascismo no Brasil e o que aconteceu na Alemanha de Hitler? Ele também chegou ao poder por vias legais. Poxa, por favor, menos, né, gente? Menos. Quer de um lado, quer de outro, eu não enxergo nem no Haddad, nem no Bolsonaro as ameaças que um quer colar no outro, ou que a franja da militância de um quer colar na outra. Não vou embarcar nesse clima. Não vou embarcar, isso não é um problema de ficar no muro, é um problema de achar que os dois lados estão com um discurso absolutamente ridículo a despeito da titulação acadêmica de muitos autores desses discursos. É isso, vamos lá.